O Halloween é um tema pouco explorado no Brasil, até porque a nossa cultura não liga muito para essa data, mas você precisa ter conhecimento quando começar a atender empresas de fora do Brasil. Ou você prefere perder essa oportunidade? Nesse vídeo a gente vai criar um design promocional com o tema de Halloween. Inclusive tem outro tutorial aqui no canal com esse tema que você pode assistir depois que terminar esse aqui. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Se inscreva e sem mais formalidades, bora para esse tutorial. Cria aí um novo arquivo, 1080 por 1350. Já vamos definir aqui as nossas margens com 100 pixels de cada lado. As imagens para esse tutorial estão lá no nosso Discord, no canal Downloads, o link está aqui na descrição. É só você baixar e bora trabalhar. Eu tive uma ideia interessantíssima aqui para esse design e já você vai entender melhor. Antes da gente começar a construção, eu vou selecionar aqui 3 cores, que serão as cores que a gente vai usar padrão para esse design. Uma delas vai ser um tom de roxo, pode ser um tom um pouquinho mais azulado, algo mais ou menos desse tipo aqui, um tom de laranja e um tom de verde. Vai ser um verde fluorescente aqui, bem azedo. E ainda faltou mais uma, que vai ser um tom de amarelo. Talvez vai ser aqui um tom de amarelo, mais clarinho. Não muito amarelo, não muito laranjado, meio termo aqui. Beleza, são essas 4 cores que a gente vai usar, não exatamente nesses tons, mas pode ser que sim. Tudo depende de como vai ficar esse material. Arrasta para cá a imagem dessa montanha aqui, dessa colina. Esse é algo mais ou menos assim, pode deixar em qualquer lugar aqui. Inclusive a gente pode fazer o seguinte, ó, aumenta um pouco mais, botão direito, converte em Smart Object, abre, pega a ferramenta de seleção, ou se você estiver usando a versão mais nova do Photoshop, habilita aqui a Contextual Taskbar e você pode ou selecionar o Subject ou remover o Background, o que nenhuma das duas formas vai funcionar. Então, mais vale a gente fazer o seguinte, pega aqui a ferramenta Quick Selection, aumenta o tamanho dela, e vem dando uma pincelada aqui até selecionar só essa parte do vale aqui, só essa parte da colina. Adiciona uma máscara, não precisa refinar nada, só dá um Ctrl S e fecha. Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, agora é só diminuir e maravilha. Em cima, bem no topinho aqui dessa colina, a gente vai adicionar uma casa mal assombrada. Vai ser essa casinha aqui, pode fazer a mesma coisa, aumenta, converte em Smart Object, seleciona, pode usar essa Object Selection se você quiser, pode selecionar clicando aqui ou fazendo da mesma forma com o outro pincel. Também a mesma coisa, não precisa refinar nada aqui, só adiciona uma máscara. Se você quiser, corta para não ficar esse excesso aqui, para você conseguir ter um controle melhor, Ctrl S e fecha. Agora Ctrl T, coloca isso aqui lá no topo da colina, bem lá no topinho, dessa forma aqui. Não precisa ficar perfeito, porque já você vai entender exatamente como isso aqui vai ficar. Pode arrastar um pouquinho mais para cá, ou se você quiser pode deixar centralizado, mas para o que a gente vai fazer aqui, vai ficar mais interessante ficar desse lado aqui, ó. Agora você vai arrastar a lua e essa lua vai ficar enorme aqui na parte de trás. Joga isso aqui para trás de tudo, pode deixá-la bem grandona aqui assim mesmo, pode até aumentar um pouquinho mais. Maravilha, agora falta o céu. Arrasta para cá o céu, deixa isso aqui bem interessante, mais ou menos assim, deixa um pedacinho lá das montanhas aparecendo na parte de trás, isso fica interessante também. Joga isso aqui para trás da lua e basicamente essa daqui é a nossa composição. Além disso aqui, a gente ainda vai ter mais uns detalhes aqui. Uma delas vai ser essa mão aqui, que está aí na pastinha para você baixar. Pode jogar isso aqui para frente, faz a mesma coisa, converte em Smart Object, abre, seleciona a mão, adiciona uma máscara, salva e fecha. Agora é só dar um Ctrl T e jogar isso aqui mais ou menos aqui nessa direção aqui, mais ou menos dessa forma aqui, ou dependendo poderia até ficar mais embaixo e a gente colocasse alguma coisa assim, tipo uma porcentagem de preço, porque parece que está apontando, tá vendo? Talvez fique interessante dessa forma. Vamos ver aqui primeiro como é que vai ficar isso. Pode colocar isso mais ou menos assim, ou subir isso de uma forma que fique grandão aqui. Ainda para dentro da nossa composição, falta uma árvore. Essa árvore aqui é o seguinte, ela pode ser que dê um trabalho para a gente recortar.
Então, ao invés da gente colocar ela inteira aqui assim, por exemplo, vamos só fazer uma simulação aqui no Multiply. Em vez da gente colocar ela inteira aqui assim, que vai acabar estragando, a gente coloca só os detalhezinhos dessa forma. Tá vendo? Vai ficar bem legal isso aqui. Pode colocar isso até mais para cima aqui, não sei, alguma coisa nesse sentido aqui vai ficar legal. Pode até deixar no Multiply mesmo. A gente vê isso mais ao certo depois. Essa montanha que a gente colocou aqui, essa colina, vamos aumentar um pouquinho mais para não ficar essas árvores aqui aparecendo. Arrasta para cá esse punhado de terra que a gente tem aqui para cima da mão, seleciona ela, mascara e joga isso lá para baixo. Porque, obviamente, essa mão ela tem que sair de algum pedaço de terra para ficar interessante. Mais ou menos assim. Depois, nessa mesma máscara, você já pode até tirar aqui um pouco, alguma coisa nesse sentido assim, sem exagerar. Pode jogar um pouquinho mais para cima e tá feito. É basicamente isso aqui. Maravilha, nossa composição está basicamente pronta. O que falta agora? Falta texto. Nesse caso, eu tenho uma fonte aqui muito interessante para a gente poder usar. E ela chama Halloween Days. Dessa forma, tem grátis para você baixar lá no da fonte, tá? Ela tem acento, tem pontuação, é fantástica essa fonte. Vamos colocar isso aqui em alguma cor. Vamos colocar isso aqui no amarelo por enquanto. O texto desse design vai ser descontos que animam qualquer um. Mas essa fonte ainda não está me agradando. Tem uma outra aqui que eu também separei, que ela é muito interessante, que é a Scary House. Essa fonte aqui ela é bem legal. Aqui nesse qualquer um, vamos usar uma outra fonte aqui, Ghostphobia. Perfeito. Coloca ela no 89, descontos no 144 e aqui essas duas palavras que animam, a gente ajusta aqui as dimensões para as laterais dessa forma. Beleza, esse qualquer um, nessa fonte a gente pode dar um destaque bem interessante para ela. Pode colocar isso aqui mais ou menos dessa forma. O que falta agora? Falta a gente fazer isso aqui ficar foda. Ou seja, é agora que começa o trabalho de um profissional. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Da seguinte forma, a gente vai começar pela equivalência de cores aqui, pela tonalidade das coisas. Então você pode usar ou camadas de ajuste com o Hue Saturation e o Levels. Eu vou usar o Levels em Clipping Mask. Isso aqui é só você escurecer até encontrar o ponto. Duplica isso para cima da casa e faz o ajuste até ficar equivalente aqui, tá vendo que os brilhos e as sombras equivalem, parece que tudo está no mesmo lugar. A mesma coisa você vai fazer com a mão, essa mão aqui também, deixa aqui bem escuro, a um ponto que fica interessante. E a mesma coisa nesse punhado de terra, aqui não precisa de muito detalhe, mais ou menos assim tá perfeito. Essa lua aqui é o seguinte, a gente vai adicionar um Hue Saturation sobre ela, em Clipping Mask também, marca a opção Colorize, coloca bastante saturação aqui para você enxergar a cor, vai deixar isso aqui num tom de amarelo, não é laranja e não é verde, é amarelo. Tira um pouco da saturação aqui, aumenta bastante o Lightness, pode aumentar um pouquinho mais a saturação aqui para dar uma corzinha legal. E aqui você vai adicionar um Layer Style e esse Layer Style vai ser um Drop Shadow, pode ser num tom de amarelo bem clarinho aqui para dar a impressão de brilho mesmo. O Size pode deixar isso bem grande, bem grandão mesmo. Duplica isso aqui e a segunda opção você vai diminuir, porque ela vai ficar só em volta para dar esse certo desfoque aqui. Adiciona um Inner Shadow, esse Inner Shadow vai ser no branco, sem distância e vai adicionar um Size aqui. Pode aumentar bastante a opacidade para você ver o que está acontecendo. Pode aumentar bastante, deixar bem grande isso aqui, porque quase não dá para ver. Olha a diferença que faz. Perfeito, dá um ok. Aqui é o seguinte, a gente pode escolher duas cores para trabalhar aqui. No fundo, no contexto geral, a cor mais contextual, ou seja, uma cor de contexto. Pode ser ou num tom de verde ou num tom de roxo. Eu vou querer trabalhar nos dois. E aqui você já vai entender. Então faz o seguinte, no fundo, na parte do céu, adiciona um Hue Saturation, sempre lembra de colocar em Clipping Mask, muda isso até encontrar o tom de roxo que você vai achar mais interessante, pode ser um tom de roxo mais azulado, não deixa isso muito desaturado nem muito vivo assim para não ficar feio, deixa um meio termo aqui que fica interessante. Pode dar uma escurecida, não muito, sem exagero. Na parte de baixo aqui, na colina, nessa montanha que a gente criou aqui, vai fazer quase a mesma coisa, só que agora você não vai adicionar um roxo, você vai adicionar um tom de verde. Pode até marcar a opção Colorize, se você quiser, arrasta isso para um tom de verde azulado, mais ou menos assim. Olha só que combinação sensacional, esse roxo com amarelo e verde. Agora é só tirar um pouco da saturação, ou se você não quiser perder a variação de cores aqui, ao invés de colocar o Colorize,
você só muda o tom para um tom de verde mais azulado. Tira um pouco da saturação para não deixar isso muito vivo e fantástico. Vai fazer a mesma coisa com a casa. Pode até duplicar isso aqui e arrastar para lá. Nesse caso aqui você pode marcar a opção Colorize, que agora sim a gente pode colorir isso sem precisar daqueles detalhes. Pode dar mais uma escurecida nessa casa aqui. Inclusive aqui a gente vai precisar de mais um detalhe. Vamos fazer ela já para a gente não esquecer. Você vai fazer o seguinte, do lado de fora aqui, você vai pegar a caneta, vai ver se está na opção Shape e vai fazer cada um desses quadradinhos aqui que você achar interessante. Não precisa ser todos, tá? Senão vai te dar muito trabalho. Pode ser só os da frente ou, se você quiser, pode ser todos. Mas aí fica a seu critério. Eu vou fazer só nos da frente aqui para te explicar como é e depois você faz do seu jeito. Maravilha! Finalizado, parece até que tá vazado isso aqui, né? Mas não, não tá. Você vai fazer o seguinte, você vai habilitar de novo, dessa forma aqui, e aqui no grupo das janelas, você vai clicar 2 vezes para adicionar um Drop Shadow. Já tá as configurações exatas ali que a gente já usou. Vai só diminuir um pouquinho aqui para deixar isso mais brilhantezinho dessa forma. Mais um para ele ficar mais brilhante ainda. E esse você pode dar um pouquinho mais de size aqui. Pode deixar ele maior para ficar mais interessante. Dá um OK, é só isso que a gente quer. Olha que detalhezinho sensacional. Nessa mão aqui, a gente precisa fazer a mesma coisa com o Hue Saturation. Seleciona ela, clica aqui nos Adjustments, adiciona um Hue Saturation e faz a alteração aqui das cores para um tom de verde bem zumbi. Um tom de verde bem esquisitão. Beleza. Mesma coisa na terrinha. Tira um pouco aqui da saturação e basicamente é isso. Quase não dá para ver, tá vendo? Isso aqui deixa bem interessante o design. Ok, nós já temos aqui uma composição mais interessante. Cadê a árvore? Vamos ver como é que vai ficar essa árvore. Tá aparecendo aqui um pedacinho da parte da sombra, olha ali. Essa sombra aqui não vai poder ficar aqui, então a gente vai fazer o seguinte, vai adicionar uma nova máscara, pode arrastar isso para cá, pinta toda essa parte aqui de baixo, não interessa porque não vai aparecer, e arrasta para lá. Pode deixar mais ou menos assim, bem no detalhe, se quiser pode aumentar um pouquinho mais para aparecer mais opções aqui. Você pode colocar uma lápide, se você quiser uma lápidezinha bem do lado aqui assim com 33% de desconto, alguma coisa nesse tipo. Você escolhe aí. Agora, em relação aos textos, olha como essa combinação de cor, ela casa perfeitamente com essa ideia de Halloween. Pode descer isso aqui um pouquinho mais para a gente ter mais espaço. A lua pode descer um pouco mais, sem medo também. Inclusive toda essa composição aqui a gente pode descer, ó. Menos o céu e a lua. A montanha, esse morro, a casa e as janelas pode descer um pouco mais aqui. Mais ou menos dessa forma para a gente ter bastante espaço. A lua pode descer um pouquinho mais, o céu a gente vai ter que aumentar porque está muito grande essas árvores aqui, não está dando a impressão de que está longe. Então aumenta isso um pouco, desce mais isso aqui e agora sim. Se você quiser, ao invés de deixar esse céu roxo, você pode deixar o céu no mesmo tom de verde aqui se você quiser, tá? Isso aí fica a seu critério. No caso, os descontos, eu pensei em usar o tom de laranja, que animam pode ficar no amarelo, e o qualquer um, a gente poderia dar uma cor diferente para ele, né? O verde aqui vai ficar feio. O laranja fica interessante. O que animam é legal ficar diferente, né? Os descontos também seria interessante. Talvez no verde ficar mais interessante ainda. Não sei. Deixa no amarelo por enquanto. Qualquer um pode subir. Agora, essa casinha, junto com as janelas, a gente pode converter em Smart Object, filtro, Blur, Gaussian Blur. Coloca aqui uns 2 ou 3. 3 ficou legal. Vamos ver se vai dar certo esses 3 aqui. Duplica esse blur para a lua. Vamos ver se vai ficar legal também na lua. Ficou interessante. A mesma coisa no céu. Arrasta para lá também. Não fez muita diferença, mas ficou interessante. Por quê? O foco está aqui na frente. O foco não está lá atrás, o foco está aqui. Essa árvore, a gente pode arrastar para ela também, só que aqui não vai ser no 2 pixels, esse blur. A gente pode colocar aqui nos 3, na verdade, né? Vai ser nos 2, porque ele está mais próximo. Não está tão longe. E por fim, aqui nessa montanha, nesse morro, a gente vai usar um Tilt Shift. Vem Blur Gallery, Tilt Shift, arrasta para cá a parte que está focada, bem para cá. E aqui no Blur você vai colocar os mesmos 3 pixels que você usou lá. Pode até aumentar um pouco mais aqui, pode colocar isso em 4 ou 5. No 5 casou melhor. Perfeito. Olha a diferença que faz esse blur. Isso aqui pode vir mais para cá. Essa terrinha a gente vai ter que melhorar isso aqui, melhorar o aspecto dessa parte de baixo. Então
tira aqui um pouco da dureza do pincel, deixa menor e vai dando umas pinceladas aqui para fazer isso se unir àquilo ali. Essa parte de baixo aqui não tá parecendo muito terra, né? E se a gente achar uma imagem de terra para substituir isso aí? Vai lá no Adobe Stock e pesquisa por Graveyard. Se escreve Graveyard, que é cemitério em inglês. Essa imagem aqui, ó. Vamos ver se ela vai encaixar nesse pedaço. Adiciona uma nova máscara, pega o pincelão, aumenta isso aqui um pouco mais e tira essa parte que não nos interessa. É só essa parte de baixo que interessa. Só isso aqui. Joga isso aqui para baixo da mão, dessa forma. Duplica agora o Hue Saturation lá dessa parte da terra. Joga aqui por cima. Não surtiu muito efeito porque está com pouca saturação. Adiciona um Colorize aqui e já pode aproveitar e tirar um pouco aqui desse brilho direto pelo Lightness aqui do Hue Saturation. Não exagera para não ficar feio, tá? Deixa isso um pouco mais interessante ali e dá um trato nessa parte que está brilhando aqui, ó. Pode tirar um pouco disso, não precisa tirar tudo porque, obviamente, algum brilhozinho sempre vai ter. Inclusive a gente tem que fazer um tratamento ali depois para poder encaixar melhor esse terreno. Perfeito. Agora tem que escurecer esse cara aqui. Pode até fazer o seguinte, ó. Dá um pouquinho mais de brilho nisso aqui, duplica e aqui na camada, na máscara dessa outra que você duplicou, você vai pintar, vai tirar essa parte aqui e a parte de trás. Só dessa forma, só nesse detalhezinho aqui, ó. Só isso aqui, para dar a impressão de que tem um brilho vindo dali, tá vendo? É só isso aqui. Beleza, tá começando a ficar interessante. Ainda precisa de mais alguns ajustes, então a gente não pode perder tempo aqui. Quais ajustes a gente precisa aqui? Obviamente, flare. O que você vai fazer? Você vai pegar a lua, junto com as cores que você colocou nela, essa camada de Hue Saturation, vai duplicar, converter em Smart Object, vai jogar isso aqui por cima de tudo, menos do texto, vai mudar o modo de mesclagem para Screen, vai adicionar uma nova máscara, segurar a tecla Alt, segurar a tecla Ctrl com a máscara selecionada e apertar Delete. Agora você vai criar o flare dessa forma. Pega um pincel com a máscara selecionada na cor branca, você vai dar aqui algumas pinceladas para criar um certo brilho em volta desses elementos que estão dentro do seu design. Pode até aumentar um pouquinho mais, pode jogar isso dessa forma aqui. Não se preocupa que está aparecendo exagerado ali, tá? Já a gente vai corrigir isso. Dá uns toques aqui, aqui também, nessa parte da mão, toda essa parte da mão aqui. Já a gente corrige, calma, no meio dos dedos. Maravilha, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, você vai selecionar a casa e a parte do terreno aqui, essa parte da montanha, vai selecionar os dois e dar um Ctrl G e agora sim você vai adicionar em Clipping Mask. Agora é só fazer as correções que você achar que são necessárias, principalmente aqui nessa parte e do outro lado também, nessa parte da montanha. Pode dar uns leves toques aqui nessa região. Para isso não ficar tão exagerado e tão desfocado, que é interessante que fique nítido essa parte, você vai diminuir um pouco da opacidade, aqui para uns 50%, porque é só um detalhezinho, tá vendo? Agora que isso aqui está feito, você duplica isso para cima da mão. Pode arrastar para cá, seleciona a máscara, faz a mesma coisa, Ctrl Delete, pega o pincel e dá umas pinceladas nas regiões que você sabe que vai ter flare. Da mesma forma, sem exagero, tá? Pode até diminuir aqui para uns 30% ou 40%. 40% ficou legal. Agora a gente precisa de alguns detalhes, alguns ajustes nesse texto aqui. Faz o seguinte, agrupa tudo e vamos adicionar em tudo, para a gente poder testar para ver se vai ficar legal em tudo. Clica duas vezes aqui sobre o grupo para abrir o Layer Style, adiciona um Bevel Emboss. No Size você vai diminuir isso aqui sem exagero. No lugar do Smooth você vai colocar Chisel Soft. Pode diminuir aqui um pouquinho mais o size. Vamos deixar isso aqui mais ou menos num 5. A parte dos blacks pode aumentar um pouco mais. Os whites aqui também, sem exagero. Na verdade pode diminuir o size aqui para uns 3 pixels, 3 ou 4. Joga a iluminação aqui na parte dos ângulos e altitude, tá vendo? Joga isso aqui para baixo, para ficar uma coisa mais espantosa. Quando vem a luz de baixo, imagina aquela ideia de contar história de terror, é mais ou menos isso, tá? Joga isso aqui então para baixo. Adiciona aqui um Inner Shadow, esse Inner Shadow com size bem pequenininho, no preto, coloca aqui em Multiply, muda a cor para preto, pode colocar até no Color Burn, vai ficar mais interessante. Tira um pouco aqui o size, 13 ficou interessante, e diminui um pouco aqui a opacidade, sem exagero, porque tem que ser um detalhezinho perceptível, tá vendo? Vamos testar agora
aqui é teste, tá? Se vai ficar legal um stroke. Esse stroke aqui nos 3 pixels mais ou menos, com um drop shadow no preto, blend mode no normal, size você pode diminuir, o spread você aumenta, na verdade o size você vai ter que deixar em 1 ou 2 aqui para o spread funcionar. Aumenta o spread em 100%, o size pode deixar aqui uns 2 e a distância você vai ajustar de uma forma que dê a impressão de que tem algo ali. Coloca isso aqui no 90 e agora sim deu um aspecto mais caricato, mais animado, uma coisa mais cômica, para não ficar uma coisa muito pesada, tá? Esse aqui é o ponto. Você deixa muito realista, fica muito pesado e esse é um tema que se você pesar a mão vai ficar feio. Pode deixar aqui o size no 4 e dar um OK. Agora você pode até aumentar esse texto aqui, ó. Pode dar uma aumentada bem interessante. Se quiser pode dar uma angulaçãozinha bem de leve aqui para dar uma dinâmica diferente. Só tem que tomar cuidado porque quando você aumentar, os efeitos que você adicionou vão diminuir. Então toma bastante cuidado para não ficar muito grande. Ainda falta o desconto. Que desconto é esse? Duplica isso aqui, arrasta lá para baixo, coloca os 33%. Se você quiser colocar o off, você coloca, se não, não precisa. Vamos diminuir isso aqui e arrastar para o outro lado aqui, rotacionar para o outro lado. Só que isso aqui é que vai precisar de uma cara interessante para não ficar totalmente aleatório ali, né? E para isso, eu achei uma imagem top aqui para a gente poder usar. Essa daqui, ó, que veio toda cagada, mas é porque tá dentro de onde não devia. Arrasta isso aqui lá para baixo, pode jogar isso aqui, dá um Ctrl T, diminui, não deixa isso muito pequeno nem muito grande. Deixa num tamanho que encaixe ali as informações, mas sem cobrir a casa, porque a casa é o detalhe mais interessante aqui desse design. Faz os ajustes aqui de perspectiva. O 33% off não vai poder ficar nesses efeitos, a gente vai ter que dar uma coisa diferente ali para ele. Então joga isso aqui um pouquinho menor, mais para trás. Não tô achando que isso aqui vai ficar legal, mas eu tenho que testar antes de decidir deixar ou não. Faz o seguinte, joga isso aqui, a casa e a parte do morro mais para cima, incluindo a parte dos flares, joga isso mais para cima, para poder ter mais espaço na parte de baixo, sem exagero, porque tem que corrigir isso aqui, ó. Beleza. Agora sim a gente tem um pouco mais de espaço aqui para trabalhar. Como isso aqui tá faltando a parte da perspectiva aqui, a gente vai ter que fazer uma gambiarra bem rápida para não perder muito tempo. Duplica isso aqui e joga isso aqui um pouquinho mais para lá. Basicamente é só isso, é uma gambiarra mesmo que a gente está fazendo aqui, tá? Dá um Ctrl U, dá uma escurecida nisso para dar uma impressão de que é a parte lateral ali, dá um OK. E se você quiser, pode criar aqui manualmente uma parte na parte de cima. Vamos fazer isso aqui para não ficar falando aqui de uma forma que você não vai entender. Pega uma ferramenta aqui, a caneta mesmo, cria lá essa parte lateral, pode clicar aqui fora desse jeito meio porcão mesmo, porque não vai ter problema. Só tem que fazer os ajustes ideais aqui para isso não aparecer a parte de trás. Só dessa forma aqui já vai resolver o problema. Então dá um pouco de brilho aqui nessa parte de cima, pode ser aqui mais para baixo, mais ou menos claro dessa forma. Muda o modo de mesclagem disso aqui para Color Dodge e agora você vai ter que encaixar ali de um jeito que aquela linha lateral encaixe ali. Tá vendo? Mais ou menos isso. Olha só que já deu uma diferença bem legal aqui. Para não perder esses efeitos, seleciona tudo, converte em Smart Object e beleza. Já está interessante. Adiciona aqui um Levels em Clipping Mask. Tira um pouco aqui do brilho também, porque não precisa. Da mesma forma, adiciona um Hue Saturation para a gente poder dar o tom de verde ali que a gente quer, para que isso não roube a cena. Pode adicionar um Colorize, encontra o ponto ideal, escurece e muda aqui o modo de mesclagem para Color e opacidade para 50% ou até menos, pode ser aqui uns 30%. Beleza. Adiciona uma nova máscara e aqui você vai fazer o seguinte, você vai só dar umas pinceladas com um pincel bem pequenininho para dar uma impressão de que isso está dentro da terra, tá? É meio gambiarra essa parte aqui, tá? Então você vai dando umas clicadinhas aqui, umas pinceladinhas, algumas partes você pode comer um pouco mais aqui, finge que tem uns morrinhos de terra, alguma coisa nesse sentido, tá vendo? Para dar uma impressão de que está enterrado. Perfeito. Olha que encaixou bem. Dá para ver que está ali, mas não é algo que vai gritar na orelha do cliente. Pode até fazer o seguinte, ó. Duplica isso aqui, pega o pincelão com dureza mínima, um pincel um pouco maior que isso, e dá umas pinceladas nessa região aqui para ficar mais claro. Aqui também, um pouquinho mais, só assim, porque tem um brilho vindo daqui, essa parte está mais escura. Beleza, e agora aquele 33% off. A gente precisa encaixar ele aqui de alguma forma, né? Pode arrastar isso dessa forma aqui. Se quiser, pode diminuir um pouquinho mais ou menos assim. Duplica isso aqui em
toda a loja. Se tiver com pressa, deixa desse jeito. Se tiver tempo, trabalha cada um dos detalhes disso aqui, tá? Como você vai fazer esses detalhes ficarem interessantes? Da seguinte forma, você vai agrupar isso aqui, clicar 2 vezes, adicionar um Color Overlay. Esse Color Overlay vai ser no próprio laranja aqui mesmo, só que bem clarinho, mais ou menos dessa forma aqui. Outer Glow já está no laranja, porque eu estava usando ali outra coisa. Vai tirar um pouco aqui do tamanho, do size. Deixa isso aqui bem pertinho, tá? Porque esse aqui é só o detalhe. No Drop Shadow você vai adicionar o tom de laranja também, sem spread, sem distância, com size bem grandão, para dar a impressão de que está brilhando isso aqui. Muda o modo de mesclagem para Screen e já está interessante. Dá para adicionar mais um se você quiser, duplicando aqui. E esse segundo você vai diminuir um pouco o size também, para ficar mais próximo. O Color Overlay vai ter que ficar mais clarinho para ficar mais brilhante. Beleza, dá um ok. Na mão, a gente vai precisar fazer uma coisa aqui para isso aqui casar, porque tem muito brilho saindo daqui, então a gente precisa de brilho aqui nessa região e na parte da mão. Você vai fazer o seguinte, vai criar uma nova camada em Clipping Mask também, com um pincel pequenininho. Se não tiver no laranja, você pode segurar a tecla Alt e clicar aqui na parte laranja ou simplesmente mudar aqui a cor. Dá uma pincelada bem generosa aqui nessa parte aqui também, aqui e aqui. A parte de dentro aqui também precisa. Um pouquinho menor, aqui nessa região também. Faz o seguinte agora, vem em filtro, blur, Gaussian Blur e tira aqui um pouco do raio. Deixa isso aqui mais ou menos aqui nos 4. Muda o modo de mesclagem para Overlay, para ficar dessa forma aqui. Duplica e a segunda opção você vai colocar no Screen, com uma opacidade bem levinha, uma opacidade aqui de uns 30%, mais ou menos. Precisa só de mais um pouco de tratamento aqui nessa parte da iluminação, do brilho que está vindo para cá, mas a gente já está demorando muito, né? Então vamos só dar mais algumas pinceladas aqui nessa parte de baixo, que é importante que tenha um brilho aqui, por causa desse brilho aqui. Nessa parte aqui, nessa terrinha, a gente precisa fazer a mesma coisa. Cria uma nova camada com um pincelão, dá aqui umas leves pinceladinhas sem exagero, para não ficar feio. E aqui na parte do chão, como é que a gente vai fazer isso aqui? Você pode fazer da mesma forma. Cria uma nova camada, não precisa estar em Clipping Mask em lugar nenhum. Vai dar umas pinceladas aqui nessa região, na parte de baixo. Vem aqui no modo de mesclagem, muda isso para algum que se encaixe. Pode ser aqui no Overlay, Filtro, Blur, Gaussian Blur. Aumenta aqui até uma quantidade que vai ficar legal. Olha só que já ficou interessante. Dá um ok. É interessante que você trate melhor essa parte aqui do brilho, tá? Eu não vou fazer porque já está demorando muito. A gente já está há bastante tempo aqui e, como eu sempre falo, eu não quero deixar esse tutorial chato por ficar muito longo. O que está faltando? Falta o logo, falta o site e falta talvez um call to action. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou tirar esses detalhes aqui porque ficaram muito pesados. Estou vendo agora, ficaram muito pesados. Vou tirar o Drop Shadow e vou tirar o Stroke e o Bevel Emboss também. Deixar só o outro, ficou mais interessante. Para ficar melhor ainda esse Inner Shadow, faz o seguinte, ó. Coloca aqui 90 o ângulo do Inner Shadow e adiciona a distância. Sem exagero, diminui o size aqui para uns 8, mais ou menos. Deixa só um detalhezinho. Dá um ok. Procura agora uma textura que você acha interessante e joga ela por cima desse texto aqui. Eu gostei dessa aqui, achei ela bem interessante. Vou jogar ela em Clipping Mask, modo de mesclagem em Multiply, com opacidade aqui de uns 10, 20% talvez. 20% ficou legal. Só que ainda tá pesadíssimo isso aqui. Ctrl I na imagem para inverter, ficou muito mais interessante agora, mas ainda tá pesado. Vou baixar uma outra aqui para a gente substituir e deixar isso aqui mais interessante, porque o texto é muito importante e precisa ficar legal, senão você estraga todo o resto. Agora sim ficou legal. Detalhezinho muito sutil, bem leve. Agora, só para a gente poder finalizar isso aqui, arrasta para cá os morceguinhos que a gente colocou, que ficou faltando. Esses morceguinhos vão sair de dentro da janela da casa. Pode jogar isso aqui lá para trás, pode jogar isso dentro aqui, dessa forma. Adiciona um blur também, pode ser aqui nos 3 ou 2, e assim a gente aumenta um pouco mais. Só adiciona uma máscara e tira alguns. Tem muita coisa aqui, tá muito carregado esses morceguinhos.
Tira alguns aqui, os menorzinhos, que você achar que vai ficar mais legal, para não ficar tão pesado, tão exagerado. Só mais ou menos assim. O que mais que a gente pode adicionar aqui? Pode ser algumas teias de aranha. Pode colocar isso aqui com o modo de mesclagem em Screen. Só dá um Ctrl L aí e aumenta a parte aqui dos blacks para tirar todo o contorno que tem ali sobrando. Dessa forma. Agora é só posicionar. Pode ficar aqui em cima, esse aqui, que ficou legal. Faz a seleção aqui do que você quer, adiciona uma máscara, duplica isso, tira a máscara e encontra o outro que você quer colocar também, que pode ser esse cara aqui, ó. Esse cara que tá pendurado aqui, ó. Faz sentido tá ali essas teias de aranha no meio do nada? Não, não faz, mas tá interessante, tá legal. Você pode inclusive duplicar isso aqui se você quiser e encontrar algum que se conecte, que faça uma conexão entre um texto e outro. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Conecta aqui, por exemplo, algumas letras entre elas, tá vendo? Só cuidado para não deixar sobrando esses pedacinhos aqui, ó. Arrasta para cá o logo. Esse logo, se você quiser, pode colocar na assinatura, mas aqui embaixo eu quero colocar o site. Então a gente vai deixar isso centralizado, bem aqui na parte de cima, na margem, um pouquinho mais para cima da margem, não tem problema. Os textos, a gente vai jogar um pouquinho mais para baixo, para deixar uma margem mais interessante ali. Esse que animam aqui, eu vou mudar essa cor. Vou colocar uma cor aqui de um verdinho mais interessante, para dar um tom mais legal, porque aquele amarelo tá legal, mas parece que não tá encaixando. De todo modo, eu gostei desse efeito aqui, ficou bem legal. E na parte de baixo, faltou só o site. Pode ficar pequenininho. Esse site, se você quiser deixar nessa fonte, você pode. Se você quiser mudar para uma outra, você também pode. Vamos centralizar isso aqui também, dessa forma, e mudar essa cor para esse amarelo. Ou para o laranja, pode manter no laranja. Só que o amarelo ele dá um destaque mais interessante. Ou até se você quiser manter no branco, também pode. Eu vou deixar no amarelo, porque vai ficar mais interessante. Duplica, compre agora. Se quiser, você pode fazer os ajustes aqui, puxando isso um pouquinho mais para cima, caso você ache que é necessário. Caso não, tem que corrigir isso aqui também, ó. Tá vendo que tem uma montanha aqui, ó, tem um pedaço passando por aqui, isso aqui também tem que corrigir. Vamos fazer isso aqui rapidinho, porque é muito simples de fazer. É só apagar essa parte aqui, para dar a impressão de que tem um morrinho passando na frente dele. Resolvido. Olha que simples. Para a gente poder finalizar, a parte mais importante agora, Ctrl Alt Shift E, converte em Smart Object para você poder alterar depois, como eu sempre ensinei você aqui. Vem filtro, Camera Raw Filter, e agora nas versões mais novas do Photoshop mudou um pouco o Camera Raw. Está dividido em Light, Color e Effects. Então aqui em Light a gente vai dar um toquinho no contraste. Pode tirar um pouquinho aqui dos shadows muito de leve, porque a gente está dando um toquinho no contraste. No Color, pode esfriar isso aqui, não precisa dar temperatura, não precisa ficar quente, isso pode deixar frio, porque é uma ideia bem fria. Pode até dar um toquinho aqui para os verdes, bem de leve. Dá um toque no Vibrance. Em Effects, você vai dar um toquinho no Clarity, bem de leve, e vai adicionar um pouquinho de grain. Pode ser aqui em 8, 9, depende de como vai ficar essa composição. Mais ou menos aqui uns 10 ficou interessante. Lembrando que você ainda precisa fazer esse ajuste aqui, tá? Precisa corrigir essa parte desse brilho aqui. Perfeito! Olha a diferença que faz esse detalhezinho. Esse é o nosso design finalizado. Ainda dá para fazer mais alguns ajustes, como eu sempre falo, mas para o tempo que eu criei ele, ficou fantástico. Tem várias coisas aqui, várias decisões, vários aspectos, como combinação de cores, combinação de tipografia, entre outros detalhes que você vai aprender a decidir, a fazer dentro do Designer de Outra Dimensão. Clica no primeiro link aqui na descrição. Me diz aí o que você achou desse design. Comenta aqui. E aí, como é que tá ficando o seu portfólio? Já são mais de 20 episódios dessa série. Se você seguiu todos eles, já tem bastante conhecimento e materiais para colocar no seu Behance. Se você perdeu algum desses tutoriais, clica aqui, deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está sempre pedindo referência para você. Sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Hours.